A parábola da criação. Este estudo irá mostrar a belíssima obra de Deus sobre a terra, e que está descrito no livro de Gênesis, mais especificamente na criação, em forma de parábolas. Vou citar as Escrituras de início ao fim, como base para este estudo, a começar pelo Salmo 78, verso 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Percebem aí? Parábolas desde os tempos antigos. Isaías 46, a partir do verso 9, diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então você observe que desde o princípio Deus anuncia o que há de acontecer, desde a antiguidade, e as coisas que ainda não sucederam. Um conceito que devemos ter com base nesse estudo está em 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. As Escrituras, apesar de terem nela rudimentos literais da criação, não têm como regra se preocupar com este quesito, mas sim falar de coisas espirituais, inerentes ao homem que é espiritual, ou deveria ser pelo menos, né? Então, muitas pessoas, ao literalizar, criam teorias como terra plana, a Terra tendo apenas 7.000 anos, entre outras. Meditando em Gênesis, em forma de parábolas, nós descobriremos quantos ensinos profundos se pode tirar, e é o que vamos fazer a partir de agora. O primeiro dia da criação. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então a gente pode tirar de lições daqui que Deus criou tudo o que existe, a terra e os céus. Os céus, tudo aquilo que é visível e invisível. O universo. A Escritura tem como base o terrocentrismo, ou seja, coloca a Terra como centro do universo. De eternidade a eternidade, tu és Deus, diz o salmista. Então nós não devemos nos esquecer de que há muitas parábolas em Gênesis, e tolo é a pessoa que as despreza e encara tudo com absoluta literalidade. Então a Terra como centro do universo, etc. Há todo um propósito para colocar a Terra como centro do universo. E não cabe a nós discutirmos neste estudo, mesmo porque há muitas coisas que ainda estão encobertas a nós e que posteriormente isso será revelado. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. As águas, segundo sabemos nas Escrituras, são povo, línguas e nações. Então o Espírito de Deus analisava sobre as águas. Essa palavra pairava, no hebraico, é nesse sentido de analisar. Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Haviam trevas sobre a face do abismo. Abismo
é um local de pessoas mortas espiritualmente. Isaías 14:15. Contudo será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Observe aí a morte espiritual. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nesse dia primeiro, Deus disse: haja luz, e houve luz. Yeshua, a luz do mundo, o dia primeiro. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu pergunto aos irmãos: quando que foi que o Pai colocou seu Filho no mundo? Foi no ventre de Maria, de Miriam? Ou em Gênesis capítulo 1, verso 3? Com toda certeza em Gênesis 1, verso 3. Desde o princípio, Yeshua, Jesus, está em nosso meio. Vamos ter como base João 1, a partir do verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Lembra lá da face do abismo, que era em trevas? E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Percebe como essa luz veio tirar das trevas toda aquela face do abismo de Gênesis? João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 11, a partir do verso 9. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Salmo 119, 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A gente vai ver que Yeshua, que Jesus, era essa luz, essa palavra de Deus, a palavra viva, o pão vivo que desceu do céu, a Torá viva que desceu do céu. Isaías 42, eu vou ler só alguns versos, para não ficar grande esse estudo. Verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Lembra lá do batismo de Jesus no Rio Jordão? Mesmas palavras. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrirem os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falo-eis andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas farei e jamais os desampararei. João 12, a partir do verso 45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E com isso terminamos o primeiro dia da criação. Vamos agora para o segundo dia da criação. Gênesis 1, verso 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação
entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Segundo dia a gente pode encontrar no dilúvio, separação de águas e águas. Lembre-se que águas é povo, línguas e nações. Lá não foi feita uma separação de joio e de trigo? No evento do dilúvio em Noé? Em que ano bíblico veio o dilúvio? Vocês já pararam para pensar? Foi no ano 1656 após Adão. Esse cálculo pode ser feito com base na genealogia de Adão até Noé. Basta ver quantos anos viveu cada pessoa, quem ele gerou, e a partir dos seus filhos, ver quanto tempo seus filhos viveram. E assim sucessivamente, chegando até o cálculo do dilúvio, ano 1656. Ou seja, já era 656 anos do segundo dia profético. Vemos também a separação de águas debaixo do firmamento através dos filhos Sem, Cão e Jafé de Noé, também no segundo dia. Gênesis 10, a partir do verso 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Então perceba aí no verso 5 que foram repartidas entre si as ilhas das nações. Ilhas na escritura são nações. Por isso que a gente vê que em Apocalipse que as ilhas fugiram, as nações. Não é ilhas literais, né? Quem vai pelo literalismo acaba tendo um entendimento totalmente contrário ao que diz as Escrituras. Faz muito mais sentido interpretar pelo ponto de vista espiritual. Então esses descendentes de Jafé eram repartidos em ilhas das nações, segundo a sua língua, segundo as suas famílias e segundo as suas nações. Agora observe que também os filhos de Cã e Sem será da mesma maneira. Verso 20 de Gênesis capítulo 10. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E agora verso 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E com isso, terminamos o segundo dia da criação. Vamos agora para o terceiro dia da criação. Gênesis 1, a partir do verso 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, aqui começa a aparecer a terra seca. E era apenas uma porção de terra. Pode ver que está no singular no verso 9 e no verso 10. Essa terra seca é Israel. E as águas em volta dessa terra seca são os povos, línguas e nações. Deus fez uma separação de um povo no meio das nações. Um povo que Deus separou para divulgar a sua palavra. Um povo que Deus separou para ser exemplo para as nações,
para ser modelo para as nações. Então, quando foi esse tempo? No terceiro dia da criação. Abraão foi circuncidado aos 99 anos de idade, no ano 2045 após Adão, ou seja, já no terceiro dia. Mesmo cálculo que fizemos a partir de Adão, usando a genealogia. E percebemos que Abraão, Isaque e Jacó que é conhecido como Israel, né? Da onde se originou o nome da nação do povo escolhido de Deus, foi criado no terceiro dia. Essa terra seca. Veja, irmãos, que tremendo que são essas coisas, esses ensinos em forma de parábolas. Êxodo 4:22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Aí é o primeiro gerado das nações. Deuteronômio 7, a partir do verso 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, para guardar o juramento que fizera a vossos pais. Seria Abraão, Isaque e Jacó, né? O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Tem mais alguns detalhes, que Israel é conhecido nas escrituras em hebraico com a palavra An. An, quando você vê An em hebraico, está se designando o povo de Deus. Daí originou-se o nome de Abraão, Avraham. Ave significa pai. O H, que está no meio do nome de Avraham, vem do tetagrama do nome de Deus. E o An final é o povo de Israel. Ou povo separado, né? Melhor dizendo. Então, podemos dizer que Abraão é o pai de uma nação e de um povo separado, e que são guiados pelo Eterno. Já as nações gentios são chamadas em hebraico de Goi. Então nós temos terra como Israel e as nações como o mar. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas nesse terceiro dia. Então nós temos o que aqui? Essas sementes, essas árvores frutíferas. Sabemos que árvores são pessoas e elas dão sementes, né? E que posteriormente dão frutos. Vemos isso em Gênesis 12, verso 1, onde Deus chama Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, que está nos mares, nas águas, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, a terra seca. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, lembra quando eu falei que Israel era modelo para as nações? Olha aí, através desta terra, da onde Deus iria levar Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 22, verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá, que em hebraico é Yahvé Irê. Na nossa língua é Jeová Jirê, né? Que a gente costuma falar. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então perceba que através de Abraão, a descendência de Abraão seria como a areia da praia do mar. Observe todas essas árvores com semente. E quanto mais sementes, mais árvores. Quanto mais árvores, mais frutos. Então observe que tremendo esse cumprimento profético do terceiro dia.
E com isso terminamos o terceiro dia. Vamos agora para o quarto dia da criação. Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez também os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Esse sol é Yeshua. Ele veio no quarto dia. Lembram de quando Yeshua veio? Exatamente no quarto dia da criação. Segundo o nosso calendário, no ano -4, -6 antes de Cristo. Interessante que não é no ano 0, né? Porque o ano 0 já era o quinto dia. O ano 1, né? Melhor dizendo, já era o quinto dia. Então ele veio no final do quarto dia. E a lua são os tempos determinados que estão sobre ele. Olha só, as estações. A gente vê isso no Salmo 104, verso 19. Fez a lua para marcar o tempo. O tempo, no hebraico, aí é a palavra moed. Moed são os tempos determinados, que estão marcados lá em Levítico 23, que são as festas fixas do Senhor. Essas festas fixas, elas apontam para períodos de tempo onde o Messias, Yeshua, Jesus, iria cumprir nas suas 2 vindas. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerás o sol da justiça. Quem é esse sol da justiça? Vamos ver. Trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então só pode ser Jesus, Yeshua, né? Gálatas 4, a partir do verso 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, olha aí, no tempo apropriado, no tempo determinado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Efésios capítulo 1, verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. E com a criação do sol, da lua e das estrelas, que são os seus mensageiros, os seus anjos enviados a todas as nações, terminamos o quarto dia da criação. Vamos agora para o quinto dia da criação. Gênesis 1, verso 20. Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. O que isso significa? A proliferação do Evangelho. Mateus 24:14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sabemos que os homens são comparados a aves do céu, a répteis, a peixes e a outros animais. Basta a gente procurar os símbolos dentro da própria Escritura. Nos fará pescadores de homens, né? Os homens como peixes. Então, o homem é comparado à pomba,
Então observem que sem os símbolos fica impossível entender coisas espirituais. Fica impossível discernir coisas espirituais. Romanos capítulo 10, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Esse final do verso 15 foi que Paulo tirou de Isaías 52, verso 7. Quão formosos são os montes dos pés que anunciam as boas novas. Os evangelhos, ó. Quem falou que não tem evangelho no Antigo Testamento? Tem sim. Só que está no hebraico. E está mascarado nas outras palavras que os tradutores usavam. Aí está a palavra Bessorá, que é evangelho. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Ezequiel 47, a partir do verso 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames, olha os enxames aí, lembra lá do 5º dia da criação de Gênesis? Viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. Quem são os peixes mesmo, hein? E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. Que mar é esse? Seriam povo, línguas e nações? E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. E que rio é esse? É um rio literal? Junto a ele se acharão pescadores. Quais pescadores serão esses, hein? Desde Engedi até Endi-Englaim haverá lugar para se estender em redes o seu peixe. Segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Lembre-se dessas águas que saem do santuário de Ezequiel e que saíam aos tornozelos, passavam pelos joelhos, iam até os lombos, até o ponto de não dar mais pé? Pois é, não era 4.000 côvados? E esses 4.000 côvados são 4.000 anos da pregação do Evangelho, dessas águas que saem do trono, começando em Adão, no primeiro dia, e culminando até o 4º dia com Yeshua, com Jesus, onde a partir dele essas águas se tornam em rios, onde não dá pé, e imundam toda a humanidade. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, de cada discípulo de Yeshua fluirá um rio que irá inundar todas as nações da terra. E com isso, terminamos o 5º dia da criação. Vamos agora para o 6º dia da criação. Gênesis 1, a partir do verso 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera,
e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Vamos descobrir porque esse dia era muito bom. Ressurreição do sexto dia. A ressurreição no sexto dia. Oséias capítulo 6. Depois de 2 dias depois de Yeshua, nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Percebeu aí que ele descerá sobre nós como chuva? Olha outro texto tremendo em Deuteronômio 32, verso 2. Observe que é usado só símbolos, parábolas, em toda a Escritura, basta ter olhos de ver. Deuteronômio 32, 2. Goteja a minha doutrina como a chuva. Comparando a chuva com a doutrina, tá vendo aí? E é para gotejar, gota a gota. Percebem que é um maná por dia? Destile a minha palavra como orvalho. Orvalho não é o que vem pela manhã? Como maná? Como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Uma erva literal recebe doutrina em forma de chuva? Ou essa erva não é erva? Essa erva é uma pessoa. Então observe, irmãos, a Escritura inteira tem parábolas, tem símbolos. E repito, temos que ter a mente de Cristo. Temos que aprender a discernir as coisas espirituais, para que não fiquemos presos ao literalismo da letra, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Miqueias capítulo 7, a partir do verso 16. As nações verão isso e se envergonharão de todo o seu poder, porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, olha os répteis, como répteis da terra. Tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. Olha aí, mais símbolos. Então, por que o homem foi criado no sexto dia? E tem a ele domínio sobre as aves do céu, sobre os répteis. Porque este homem terá autoridade para reger as nações com cetro de ferro, pois estará com o poder que Deus nos concederá. Observe aqui Apocalipse 19, 15, aqui falando de Yeshua, né? Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E agora sim para nós, Apocalipse 2, 26, a uma das 7 igrejas. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Portanto, este homem do sexto dia ressuscitado, ele terá autoridade para reger todas as nações da terra. Oséias capítulo 2, verso 18. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei destas o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. As aves do céu, os répteis, carregam arco e espada? Percebeu aí Deus tirando delas estas coisas? Então não são animais literais, não são aves literais, são pessoas. Então entenda por que no sexto dia profético, este homem ressuscitado terá domínio e autoridade sobre os homens que não têm o selo de Deus. E a gente vai ver isso mais especificamente lá em Apocalipse 11, quando as 2 testemunhas forem revestidas desse poder. Alguns adendos antes de entrar no 7º dia da criação. Nós ainda estamos no 6º dia. E Yeshua como árvore da vida. Gênesis capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Provérbios capítulo 3, verso 17. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Observe aí falando de Yeshua, de Jesus. Provérbios 11:30. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Nós também podemos ser árvore de vida, porque somos justos diante de Deus através da obra de Yeshua. Então, por isso que podemos comer de toda a árvore do jardim. Porque árvores são pessoas, são homens lá do jardim, lembra? Contudo, Yeshua é o justo dos justos. Não há ninguém mais justo do que ele. Ele não tem pecado algum. Nós temos, mas somos justificados diante de Deus através de Yeshua. Então ele é essa árvore da vida, essa árvore especial que está no jardim. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 22:2. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que se lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Observem que essa árvore da vida é espiritual e não literal, e que é o próprio Filho de Deus. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, lembra? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas temos a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É o anticristo, o inverso da árvore da vida. Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Este é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Percebem? O qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que diz a palavra de Deus em Gênesis 3:22? Olha só como é um paralelo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então esse que bebe das águas amargas do anticristo, das águas do rio Eufrates, não vai ter acesso às águas de Siloé, às águas do enviado, às águas do Messias, para que não viva eternamente. Certamente morrerás. Percebem agora, irmãos, a profundidade de Gênesis capítulo 1? Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar de toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ezequiel 31, a partir do verso 8. Os cedros no jardim de Deus não lhes eram rivais. Aqui está falando do faraó. Depois você pega o contexto de Ezequiel 31. Faraó, que é um tipo de anticristo. Os ciprestes não igualavam os seus ramos, e os plântanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz, com a multidão dos seus ramos.
Todas as árvores do Éden, olha aí, todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. A árvore tem ciúmes? Tem inveja? Interessante, né? Agora o verso 18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia descerás como as árvores do Éden, às profundezas da terra, no meio dos incircuncisos. Está falando de pessoas, hein? Jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Mas olha o detalhe aqui em Gênesis 1, 29, no sexto dia, quando Deus criou o homem. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Vamos entender esse contexto em Mateus 7. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiro, ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, a gente vê no campo, o mundo, dois tipos de semente, o trigo e o joio. E nascem, a partir delas, dessas sementes, árvores boas e más, que cada um dá o seu fruto, mas que devemos nos alimentar apenas das árvores boas. Olha só, Mateus 21, a partir do verso 17. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar da cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente farei isto, o que foi feita a figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aqui Yeshua não está falando de coisas literais, mas espirituais. Essa figueira sem folhas é aquela pessoa que não dá fruto. Então, olha o que ele disse no 21. Se tiverdes fé e não duvidardes, terá esse domínio sobre esta figueira. Percebeu? Poderá fazê-la queimar. Ok? E poderá dizer a este monte: ergue-te e lança ao mar. Que monte é este? E que mar é este? Mar não são povos, línguas e nações? E esse monte não é um reino? Qual reino? O reino de Deus. Para que eu vou querer levantar monte literal? Entende, irmãos? Nós temos que olhar a Escritura com outros olhos. Não os olhos da carne, mas os olhos do Espírito. E aí sim a Escritura terá um sentido amplo para nós. É um livro escrito para adultos que se alimentam de alimentos sólidos. Aqueles que veem literal ainda estão no leite, porque são crianças espirituais, não conseguem entender e discernir coisas espirituais. E por que Jesus falava por parábolas? Mateus capítulo 13, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqueles que interpretam literal pensam que têm sabedoria?
até isso será tirado. Observe as entrelinhas. Por isso eu lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvirei com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebeis. Percebe a profundidade? Todas as pessoas não têm ouvidos e olhos, porque nem todas entendem, porque nem todas têm o dom espiritual aberto. Continuando o verso 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, com a alma, com o espírito, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Que palavra tremenda esses últimos 3 versos de Yeshua. Somente pessoas espirituais conseguem ter entendimento pleno e verdadeiro das Escrituras. Por isso há essa confusão teológica no meio do corpo de Cristo. Há essa confusão, essa Babilônia teológica, porque falta a elas discernimento espiritual. João capítulo 16, a partir do verso 23. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Observe. Mas vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Lembra do que ele disse? Lembra do que Jesus disse uns versos antes, nesse capítulo 16 de João, no verso 12? Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Por isso fala por figuras. Percebem? Quando vier por Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso é quem é despertado espiritualmente. Não é necessário que ninguém nos ensine, nenhum mestre, nenhum pastor, nenhum rabino, mas apenas o Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que quando essas coisas se cumprirem, ninguém precisará ensinar uns aos outros, porque todos conhecerão a Deus. Neste 6º dia profético, lembra lá de Joel capítulo 2? O cumprimento da chuva serôdia, que vai cair sobre jovens, sobre velhos, sobre escravos e livres, sobre toda a carne. Um outro ponto, dores de parto. Gênesis 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Sabemos que essa mulher é a noiva do Cordeiro. É a noiva de Cristo. O desejo dela é o desejo do seu marido, ou seja, de Yeshua, de Jesus. E ele nos governará. Mas olha, e vai multiplicar sobremodo os sofrimentos da gravidez dessa mulher. Veremos o porquê em instantes. Mas veja que também tem o outro lado. Se eu comer da outra árvore, o meu desejo vai ser também do meu marido. Qual marido? Do anticristo. Em vez de eu me casar com o verdadeiro marido, eu vou me casar com o falso marido. E ele me governará. Entende? Então é preciso comer da verdadeira árvore, a árvore da vida, e não a árvore da morte. Percebe que a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da morte, que traz morte? Vamos ver os sofrimentos da gravidez da mulher. Isaías 26, a partir do verso 15.
Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado, a todos os confins da terra dilataste. Está vendo essas águas sendo transbordadas a todos os povos, línguas e nações? O Senhor na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dar gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Outro texto magnífico está em Isaías 66, a partir do verso 7. Antes que estivessem de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num único dia, num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Então essa nação, qual nação vai ser criada num único dia? É aquela nação que vai ser criada no dia da volta de Jesus, no dia que ele irá trazer o reino na terra, ao final da grande tribulação. E esta mulher igreja não faz a vontade dela, mas a do seu marido, Jesus, Yeshua. Efésios capítulo 6, a partir do verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Atos 21, a partir do verso 13. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Está vendo essa mulher fazendo vontade do marido? Esta igreja? Eu poderia citar aqui inúmeros outros exemplos, mas quero terminar aqui o 6º dia da criação, devido a esse estudo já estar extenso. Então vamos finalmente agora ao final da nossa história. O 7º dia da criação. Gênesis 2, a partir do verso 1 diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O que isso significa, irmãos? O 7º milênio. Como foi dito, um dia é como 1000 anos. São os dias da eternidade. Hebreus 4:9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Essa palavra repouso no grego está sabatimos, que é a mesma coisa que Shabat, descanso em hebraico. E temos em 1 Coríntios 15, a partir do verso 24. E então verá o fim, quando ele, Yeshua, Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente excluirá aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
E aproximando-se do final desse estudo, Apocalipse 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Já aprenderam a lei espiritual? Mar, povo, línguas e nações. Não tem essa que vai acabar o mar da terra, não. Vou provar na Bíblia a verdade disso aqui. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Como foi dito, o mar são nações. E agora vou provar que o mar já não existe quando o novo céu e a nova terra vierem. Quando a nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, que somos nós, o povo de Deus, habitará na terra. Isaías 2, verso 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Ficará algum de fora? Olha só, Isaías 66, 18. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. É por isso que o mar já não existe. Só vai haver terra seca. Mas isso espiritualmente. Toda a terra será Israel. Afinal, como abrigaria a inumerável multidão de salvos narrados em Apocalipse em apenas um pequeno país de terra literal chamado Israel no Oriente? Este, afinal, é o projeto de Deus para a terra e para os seus moradores, contados em forma de parábolas, mas que se tornarão em realidade plena, palpável e visível, porque finalmente o reino de Deus foi implantado na terra, e seus filhos, os deuses, os filhos do Deus Altíssimo, habitarão e desfrutarão tudo aquilo que foi preparado para nós. Alegremo-nos e regozijemos no Senhor. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.